Olá pessoal, e aí, tudo bem? A gente está aqui para mais um tempo de gravação de vídeos do nosso canal e eu já queria te convidar a você estar participando ativamente do nosso canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para você estar recebendo. Nós estaremos postando vídeo 3 vezes na semana, às segundas, quartas e sextas. Então curta esse vídeo, envie para as pessoas que você ama, que você quer que esse conteúdo chegue. Vai estar aparecendo aqui do lado, o nosso canal Family on Mission, Família na Missão. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando muito com você através desse conteúdo que está sendo gerado, beleza? A gente está aqui na Areia Branca, Distrito de Macaé, Serra de Macaé. Depois dos 40 dias de propósito, a gente está em um tempo de descanso familiar. E a gente está aproveitando esse tempo aqui nesse lugar lindo para a gravação de alguns vídeos. Então os próximos vídeos aí, um cenário especial aqui na Areia Branca, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos Histórias do Campo Missionário. E hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho sobre missão que aconteceu na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, com os refugiados da Venezuela, tá bom, pessoal? Eu queria ler um versículo da palavra com você. Está em Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas, a salvação e do Evangelho. E missão é muito baseado nisso, envio do Senhor para se pregar, para se compartilhar o amor, a justiça social, para se levar a presença, para se levar a palavra, para se levar Jesus e compartilhar Jesus. E falar um pouquinho de missão em Boa Vista, nós precisamos voltar ao primeiro vídeo que foi gravado de Histórias do Campo Missionário da Missão Venezuela. E na verdade, quando nós fomos para Boa Vista, nós estávamos tentando ir para a Venezuela. Porém, era um período de eleição, o país estava fechado, estavam acontecendo algumas guerras civis dentro do país, e Maduro estava no processo de reeleição e por conta disso nós não conseguimos viajar para a Venezuela. E eu compartilhei que nós tínhamos tido uma experiência muito forte, há alguns meses atrás, uma amiga nossa teve uma visão de Deus, e ela estava compartilhando antes de começar um boom de imigração nas fronteiras norte do país, na fronteira do norte do país, no caso no estado de Roraima. Antes de começar esse boom de imigração, uma amiga nossa teve uma visão e Deus falando com ela, mostrando que muitas pessoas imigrariam para o Brasil e haveria muita necessidade, haveria multiplicação de fome, de violência, de necessidades, pessoas ao relento. E a gente começou a orar por aquela visão, por aquela palavra, e depois a gente começou a acompanhar de fato um mar de pessoas entrando todos os dias na fronteira do Brasil. Queridos, eram 800, 900, às vezes 1000 pessoas cruzando diariamente a fronteira. Na cidade de Pacaraima, ela é o extremo norte, é a que faz fronteira com a Venezuela. E a cidade de referência a 2 horas da fronteira é Boa Vista. Então, Pacaraima recebia esses refugiados e Boa Vista, era aquela cidade de amparo inicial. Então começou um mar de famílias cruzar, às vezes vindo andando da Venezuela, cruzando horas, de caminhada, de trajeto até chegar no Brasil, querendo uma oportunidade, algo diferente, por conta de um quadro realmente de necessidade, de fome. E por que nós fomos? Justamente por isso, porque não conseguimos ir para a Venezuela, então nós fomos trabalhar com os refugiados venezuelanos em Boa Vista. Queridos, eu me lembro que quando a gente estava pensando em ir na fronteira fazer esse trabalho, eu liguei para um pastor chamado Pastor Augusto, lá de Boa Vista. Eu perguntei assim: pastor, nós estamos querendo levar uma equipe ao campo para poder trabalhar aí com os refugiados junto com aquilo que tem sido feito aí por vocês. Como é que está a situação? Quando que a gente pode ir? E eu lembro que ele falou assim: filho, você só vai saber como está a situação pisando aqui e vendo com seus próprios olhos. E ele falou assim: se puder, vem para ontem, porque existe um mar de necessidade aqui e a gente está precisando de toda a ajuda possível. Eu falei: para ontem não dá,
mas para um mês, pelo menos em um mês, a gente consegue levantar uma equipe. Então lembro que a gente começou uma mobilização para em um mês levantar uma equipe de 12 pessoas, transporte, alimentação, recursos para deslocamento da equipe. Eu me lembro que fizemos ali um festival de pizza, a gente divulgou na internet, a gente correu atrás de patrocinadores e em cerca de um mês nós conseguimos levantar aproximadamente R$24 mil para esse trabalho missionário. Nós enviamos uma equipe de 6 pessoas à frente e nós fomos com a outra metade da equipe de carro, rebocando uma carretinha com mais de 1 tonelada de alimento, de medicamento, de material de higiene e limpeza. Queridos, vocês conhecem a Transamazônica, as histórias, as lendas da Transamazônica, né? E eu me lembro que é o nosso projeto... Oh, meu Deus do céu. Eu lembro que o nosso projeto era sair do Rio de Janeiro, rebocando uma carretinha, cruzar 7 estados, passar pela Transamazônica, chegar em Roraima. E quando a gente estava no caminho, a gente ia ouvindo os testemunhos dos caminhoneiros assim: ó, fulano tá há 5 dias agarrado na Transamazônica. O caminhão de ciclano tá na lama há 7 dias. O trator que foi resgatar, o caminhoneiro tal, tá lá atolado na Transamazônica também. Isso não parava a gente, querido. A gente ia avançar, falou: ó, Deus, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor vai abrir o mar de lama, alguma coisa o Senhor vai fazer, mas a gente vai chegar lá com esse material. E brincadeiras à parte, a gente foi orando a viagem inteira, né? Foi longo o trajeto. Os primeiros dias de viagem, a gente parava no posto, via os caminhoneiros tudo tomando banho lá, à vontade, assim como se estivesse em casa. E a gente assim, né, meio assim, porque terceiro dia de estrada, ó, você já tá com a toalhinha no ombro, ó, à vontade, tomando banho no posto. Foi uma viagem de aproximadamente 7 dias até a gente chegar lá. Não foi fácil, mas eu me lembro que Deus no caminho entrou com o sobrenatural. Quando a gente chegou em Rondônia e a gente ia pegar a Transamazônica para a Amazônia, né, que era o trecho crítico, eu me lembro que a gente recebeu uma ligação de um coronel chamado Coronel Canaã, chefe da operação acolhida em Boa Vista dos Refugiados. Ele falou assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês estão vindo com material, é verdade? Eu falei: é verdade. Ele falou: tem um comboio do exército passando aí por vocês no próximo dia. Esse comboio ele vai vir de balsa, vocês podem deixar esse material aí em Boa Vista, que esse material vai ser transportado, em Rondônia, e esse material vai ser transportado pelo exército até Boa Vista. E foi providenciado para a gente um voo local, para a gente ir de Rondônia para a Amazônia, depois tinha um ônibus e uma estrada excelente da Amazônia até Boa Vista, e a gente completou a nossa viagem e o material chegou no seu devido destino. Queridos, quando a gente chegou lá, nós tivemos um grande impacto com a situação que estava Boa Vista. Nós encontramos venezuelanos em todos os lugares da cidade. A cidade mudou a configuração. A cidade falava espanhol, mudou do português para o espanhol de tantas pessoas. Teve uma praça que nós chegamos que haviam 1000 famílias acampadas naquela praça. Era uma verdadeira luta e uma disputa para todos os dias. Aquelas famílias que estavam acampadas, elas iam nos mercados, elas iam nos hortifrutis para conseguir algum alimento, né, tentar algum tipo de trabalho. Eles eram um mar de necessidade, foram montados abrigos temporários, 3 abrigos, 5 abrigos, 7 abrigos, 11 abrigos, né, por parte do governo, do exército, de ONGs, parceiras das igrejas, para tentar acolher aquele pessoal. E quando a gente chegou lá, havia um mar de necessidade. Nós fizemos trabalhos todos os dias com os refugiados, nas praças, com as crianças. A nossa equipe tinha profissionais da área da saúde, muitas enfermidades, muita micose nas crianças, muita verminose, todos os dias a gente servindo alimentos. Era realmente um mar de necessidade. Foi um desafio muito grande, aqueles dias de trabalho, foram cerca de 20 dias de trabalho que nós tivemos, e com certeza todos nós que estávamos lá fomos completamente impactados com essa experiência missionária. Eu me lembro que teve um momento da missão que a gente, querido, foi ficando tudo. Ficou roupa, todo o recurso que a gente tinha ficou, tudo que a gente podia, a gente fazia para poder abençoar aquele povo que estava passando por um momento tão difícil, de tanta necessidade, realmente. E eu me lembro que todas aquelas 12 pessoas que estiveram realmente foram marcadas por Deus nesse tempo. Eu me lembro um dos dias nós voltávamos chorando, na verdade todos os dias, a gente ia de manhã, passava o dia servindo os refugiados,
os nossos irmãos venezuelanos, e voltávamos à noite para a base, para a igreja. Eu me lembro que a maioria dos dias a gente voltava chorando, as lágrimas escorrendo. E eu me lembro que um dia eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, a necessidade é muito grande. E eu me lembro que orando e chorando, eu me lembro que o Espírito Santo trouxe consolo ao meu coração do cuidado de Deus sobre aquele povo, que o olhar de Deus estava sobre aquela gente. E eu me lembro que passou um caminhão escrito assim bem grande na hora que eu estava orando, escrito assim em letras garrafais, Deus proverá. E de fato a gente viu isso, a gente acompanhou muitas famílias que vieram para o interior do Brasil, foi mentoreando muitas situações e realmente Deus tem cuidado. Eu me lembro que nós fomos também, além de trabalhar com o povo venezuelano, a gente foi também para uma tribo, a 2 horas de Boa Vista, fazer um trabalho de 2 dias, a tribo Maruai, que fala o dialeto Macuxi. E a gente chegou lá, é uma tribo que já tem um trabalho assim de 30 anos, né, de discipulado. Eles têm valores e princípios cristãos. Eu me lembro que nós encontramos pela primeira vez, né, andando em outras tribos, trabalhando, servindo. Eu me lembro que nós encontramos lá uma índia com síndrome de Down. E se a tribo não tivesse absorvido alguns valores cristãos, essa criança, pela cultura local, ela não poderia estar. A cultura é que se nasce com algum tipo de defeito, a criança ela precisa ser sacrificada no seu nascimento. E ter encontrado uma menininha com síndrome de Down sendo cuidada, isso mostra que algumas coisas, né, em relação ao pensamento, à mentalidade, foram realmente transformadas nos bons aspectos. E era uma tribo que já havia uma parceria, já havia um trabalho muito forte desenvolvido, um povo muito acolhedor. Foram dias maravilhosos. E nós pegamos uma festa de transição da liderança da tribo, que é a troca de tuxaua, né? E foi assim, era um final de semana de festa, queridos, na tribo. Foi uma coisa maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. Eu só me lembro que tiveram 2 coisas que não foi tão maravilhoso assim, eu queria compartilhar com você. À noite nós dormíamos em redes, né, estendidas assim na frente das ocas, num pátio, e eu acordei no meio da noite, era só 2 coisas. O céu estrelado de fora a fora, eu nunca vi um céu tão estrelado na minha vida. E quando eu olhava ao redor da floresta, era o brilho das estrelas e o brilho dos olhinhos assim, queridos, era muitos olhinhos assim no meio da floresta. Eu falei, gente, tem que tanto de bicho é esse olhando no meio da noite, e os cachorros latindo a noite inteira. Eu falei, Senhor, é o Senhor que guarda mesmo, mas se eles estão acostumados, a gente dá conta também, nós vamos dormir aqui, tá tranquilo. E a outra coisa, eu não sei, o vídeo tá ficando longo, mas você segura aí um pouquinho, né, que tem muita história para contar aqui. Ó, eu não sei se você já passou algum problema em relação à água. É natural o americano vir pro Brasil e trazer, às vezes, a sua água, comprar água mineral, ou às vezes ter algum tipo de reação. E é natural quando o brasileiro, às vezes, vai para uma outra região que tem uma água diferente, tomar e às vezes ter alguma coisa. E o pastor que foi acompanhando a gente, ele falou assim, gente, não tome a água da tribo. A gente vai levar a água, lembra dessa regra de ouro. Se você tomar a água, vai acontecer igual aconteceu comigo e não foi muito legal. Todo missionário que vai, não está acostumado, né, bebe a água ali da tribo, passa mal. Então assim, a gente vai levar a água, lembra dessa regra. Aí falou, tá bom, né, vamos ser diligentes em relação a isso e tal. A noite de festa, o dia maravilhoso, a gente estava lá, estava todo mundo dançando, e os nossos índios fizeram lá pra gente um banquete. Tinha bolo, tinha um monte de comida indígena, e tinha um garrafão de suco, assim, daqueles assim, geladinho, caindo assim, aquela gotinha escorrendo, um calor de Boa Vista de Roraima, região lá da floresta de Roraima. Quando a gente olhou para aquele suco, a gente naquela fila deu água na boca. Metade do grupo falou assim, o suco também é água. E a outra metade, é feito de água. E a outra metade falou assim, mas tá muito calor, vou encarar. E a gente ali na fila para poder ser servido, compartilhando, brincando. Metade decidiu tomar, metade decidiu não tomar. E eu estava no grupo que decidiu tomar o suco, né? Eu me lembro de um amigo meu que veio índio
né, por 3 vezes ele recebeu o copo na mão, ele dava para alguém, vinha e dava outro copo para ele dava para alguém, vinha outro copo, no final ele decidiu tomar. O que aconteceu? Nada. Até o outro dia, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde do outro dia, a gente já em Boa Vista, já tinha feito a viagem de volta. A gente saiu para resolver um negócio de rua, estávamos em 3. 2 que tinham tomado e um que não tinha tomado. A gente comprou um refrigerante, uma latinha de refrigerante, porque estava muito calor. Eu me lembro quando eu bebi aquele refrigerante e aquele refrigerante desceu rasgando o estômago. Eu me lembro de ter olhado para a validade assim, parado, olhado para o refrigerante. Quando eu olhei para o meu amigo que estava do meu lado, ele fez com a mesma cara. Aí eu falei assim, esse refrigerante... Aí na hora que eu estava falando que o refrigerante estava com algum problema, eu olho para a terceira integrante que não tinha tomado a água, e ela falando assim, que coisa maravilhosa, nesse calor, só um refrigerante geladinho. Eu falei, então o problema é com a gente. Rapidinho a gente lembrou da água, a gente saiu correndo de volta para a base. Quando a gente chegou lá, todo mundo que tinha bebido da água da tribo tava lá passando mal na porta do banheiro. E ó, imagina uma noite que todo mundo com febre de 40, 41, 42, tremendo, passando mal. Teve uma reação muito forte, mas do mesmo jeito que veio, no outro dia a gente já estava melhor, tudo resolvido, graças a Deus. Queridos, essa foi um pouquinho das histórias dessa missão de Boa Vista, foi um trabalho surpreendente. Nós tivemos outras oportunidades de estar servindo lá os refugiados em Boa Vista. Eu queria dizer para você, procure, pesquise, ore por esse povo. Depois da pandemia, quando foi aberto novamente as fronteiras, nós temos a mesma situação. Nós recebemos notícias diárias de Boa Vista. Nós temos aí hoje 650 pessoas cruzando ainda por dia a fronteira, irmãos da Venezuela, e ainda existe muita necessidade. Nós temos pessoas fazendo um trabalho muito forte lá, e nós queremos, em nome de Jesus, retornar ao campo, mas que essa história, né, algumas dessas histórias do campo missionário venham arder no seu coração, queimar no seu coração e despertar você para estar ligado à causa do imigrante, do refugiado, né, e com certeza colocando essas pessoas diante das suas orações, tá bom? Que Deus abençoe, né? Espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Tchau, tchau.